Deus. Atos, capítulo 2, versículo 1. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Vamos lá? Atos 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos ler todos juntos o versículo 4, em nome de Jesus? 1, 2, 3 e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê clareza na Tua palavra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, para a glória do nome de Jesus, em nome de Jesus, fica conosco, amém. Se assente glorificando o nome de Jesus, com alegria, em nome do Senhor nosso Deus. Tenho 30 minutinhos aí, vamos meditar um pouquinho mais sobre essa passagem tão linda, tão conhecida para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, na sexta-feira passada nós falamos sobre este evento que ocorreu no dia de Pentecostes, uma festa em que estavam reunidos mais de 60 nações, mais de 60 línguas diferentes, e a Bíblia Sagrada diz que foi neste dia em que cumpriu-se uma promessa. Diante disso, nós entendemos que o derramar do Espírito Santo é promessa de Deus. Então você pode dizer comigo assim: o derramar do Espírito está fraco, o derramar do Espírito é promessa de Deus. Amém? E esta promessa se cumpriu. Ela se cumpriu no dia de Pentecostes. Estavam reunidos, unidos, como nós já falamos, e foi diante de um ambiente de comunhão em que o Espírito Santo de Deus se manifestou. E isto se repete até hoje. Sempre em um ambiente de comunhão é onde o Espírito de Deus tem liberdade para agir, onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade para atuar. Então nós aprendemos: o derramar do Espírito é promessa de Deus. O derramar do Espírito se cumpriu em Atos 2, no dia de Pentecostes, 50 dias após a festa da Páscoa. E foi tão bom, foi tão gostoso, foi tão maravilhoso esse episódio em que Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro estava cheio do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que usou o profeta Joel para profetizar sobre o derramar do Espírito, o mesmo Espírito Santo levanta agora Pedro, e Pedro libera uma palavra. Esta palavra diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto o Senhor nosso Deus vos chama. Ou seja, a promessa se cumpre em Atos 2, mas ela se estende até eu e você. Esta promessa se estende.
Por isso, diante disso, nós acreditamos que o poder do Espírito, o mover do Espírito, o derramar do Espírito Santo é promessa de Deus para as nossas vidas. Vale também ressaltar que no dia de Pentecostes, em Atos 2, nós observamos que há uma manifestação dos dons espirituais, ou seja, onde há um avivamento, onde há um mover do Espírito, há uma manifestação dos dons do Espírito Santo no meio do seu povo. Observe que pessoas estão vendo dom de visão, pessoas estão ouvindo na sua própria língua, ou seja, interpretação. Eles estão recebendo o poder do Espírito Santo de Deus. Eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o negócio foi tão gostoso, o negócio foi tão bom, que quem olhava para aquele povo reunido ali, cheio do Espírito Santo, eles diziam: esse povo está bêbado a esta hora do dia, de manhã, e esse povo está enchendo a cara. Como já dizia o pastor Abílio Santana, há uma mensagem dele muito antiga que ele fala sobre isso, eu guardei no meu coração, quando ele diz assim: irmão, como você consegue olhar para alguém e ver que aquela pessoa está bêbada? Como você consegue olhar para alguém e ver que aquela pessoa está bêbada? Há filmes que nós vemos lá de Hollywood, quando o policial para alguém e ele vai fazer um teste para saber se a pessoa está alcoolizada, sabe o que ele faz? Ele pega uma risca, risca e diz assim: ó, se está sóbrio não vai ter problema, anda na risca, e ele tinha que andar. Se andar meio assim, ó, é porque, ó, tá cheio. Agora imagine comigo assim, pensa comigo, pensa comigo. Quem olhou para o povo cheio do Espírito Santo e falou assim: ó, esse povo deve estar tudo bêbado. Tu acha que ele olhou esse povo fazendo o quê? Estava todo mundo assim quietinho? Estava todo mundo assim falando as línguas assim? Assim? Não, irmão. Porque só quem já foi cheio do Espírito Santo e sente o Espírito Santo sabe da alegria que é sentir o Espírito Santo de Deus, irmãos. Então eu imagino que aqueles 120 irmãos ali tinham irmão em pé, tinha irmão se alegrando, correndo, glória a Deus, glória ao Senhor, o Senhor é bom, Jesus é o Senhor, glorificando o nome de Jesus, falando as línguas, profetizando, olhando, porque imagine só, irmão, tu vai olhar para o teu irmão e vai ver uma bola de fogo na cabeça dele, tu ia ficar assim de boa, normal, tem uma bola de fogo aí, irmão, tu ia ficar doidinho de Jesus, tu ia ficar: rapaz, eu estou vendo, e o outro fala assim: eu também estou vendo, oh glória, eu disse: aleluia, aí o outro fala: irmão, vai, eita glória, e eu disse: eita aleluia, pensa no negócio bom. Aí quem olhava de fora falava assim: esse povo está bem, ó, está acontecendo alguma coisa aí. E isso aí até hoje, irmão. Sábado eu fui lá em Itanhaém, e sabe como que é, né? De vez em quando a gente fica evangelista. Aí eu chamei os irmãos na frente para a gente orar, para Jesus batizar com o Espírito Santo. Aí Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Só que em frente à igreja lá do Itanhaém, do Belas Artes, tem um centro de macumba agora ali. Aí o povo da macumba, irmão, tudo saiu para fora assim, ó, e ficou lá na porta da igreja para ver o que estava acontecendo. Aí os irmãos falam para mim assim: pastor, se o senhor fica mais 5 minutinhos, eles entram para aceitar Jesus. Por quê? Porque isso atrai, irmão. Atrai. Porque quando a gente fica cheio do Espírito Santo, irmão, a gente não faz cara feia, a gente não fica mudando a voz, não, a gente fica feliz, a gente se alegra, a gente sente a presença de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu posso ouvir alguém dizer glória a Deus por isso?
Então nós vemos que há uma manifestação dos dons espirituais quando há um avivamento no meio do seu povo. Por gentileza, os irmãos aí que gostam de ajudar a gente, é culto de ensino. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 7. Encontraram aí os varões aqui, os obreiros? Encontrou, irmão Lucas? Leia por gentileza. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Mas o dom do Espírito é dado a cada um para que for útil. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Olha só que coisa tremenda. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Louvado seja o nome de Jesus. Pode pegar o microfone, viu, irmã Zé? Isso. Pode ler novamente. Assim também, vós como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Amém? Ou seja, quando há um avivamento, quando há avivamento no meio do seu povo, a manifestação dos dons, e a manifestação dos dons é para edificação da igreja. Eu sempre falo para os irmãos: irmãos, se não edifica, pula fora. É igual coisas para falar. Tem coisas que você vai falar, tem coisa. Hoje em dia não se fala muito, se posta muito. Se não edifica, irmão, fica na manha, segura o dedinho. Por quê? Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está com os dons espirituais, os dons se manifestam para a edificação da igreja. É para que o nome de Jesus seja glorificado. Nós falamos aqui também que a manifestação dos dons espirituais, a manifestação do derramar do Espírito Santo, ela é acompanhada do falar em línguas estranhas. Por isso que nós, pentecostais, assembleanos, nós falamos que a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. E infelizmente há pessoas que estão querendo cortar isso dentro das nossas igrejas, dentro da igreja. E eu quero ler com os irmãos aqui alguns versículos ainda em 1 Coríntios. 1 Coríntios, leia aí, irmão Lucas. 1 Coríntios, você já está perto aí. 1 Coríntios 14, versículo 2. Olha só, 1 Coríntios 14, versículo 2. Alguma irmã aqui, segura aí, Romanos 8, 26. Alguma irmã? 8, 26. 1 Coríntios 14, 2. Olha só que coisa tremenda. Porque o que fala língua estranha, fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Amém? Paulo está dizendo assim, ó: o que fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Amém? Então, quando eu falo em línguas estranhas, eu não estou falando com homens, eu estou falando com Deus. Guarda isso aí, em nome de Jesus, guarda isso. Olha que coisa interessante para você deixar como base nesses versículos. Romanos 8, 26. Alguma irmã encontrou aí? Romanos 8, 26. Se puder, fica de pé que o irmão vai levar o microfone. Leva ali, irmão Lucas, para ela o microfone. Romanos 8, 26. Você que gosta de anotar, anota aí. E da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Guarda isso, ó. Quando eu oro, quando eu falo, oro pedindo, a Bíblia diz que eu não sei orar, não é isso que está falando? Mas o Espírito Santo me ajuda a orar. Glória a Deus. A saber falar palavras. Glória a Deus. A saber falar com Deus. Amém? Amém. Agora, você leu comigo aí. Quando eu falo em línguas, eu não falo a homens. Eu falo a Deus. Olha como é bom falar em línguas. Olha como é bom orar em línguas. Oh, glória. Mais um. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Irmão Carlos. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Você está entendendo o mistério? Se eu começar a orar em línguas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, no português, na minha língua humana, para o homem, eles vão estar entendendo nada. O homem não vai estar entendendo nada. Só tem alguém que vai estar entendendo. Quem? Deus. É por isso que quando você ora em línguas, olha só o que vai dizer aqui. 1 Coríntios 14, 4. 1 Coríntios 14, 4. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? Paulo está falando sobre a profecia, sobre profetizar para a igreja, e fala em línguas. Ou seja, quando eu falo em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Você está entendendo por que Satanás trabalha hoje para a gente deixar as línguas estranhas de lado? Você está entendendo por que Satanás tem trabalhado para tirar esse fervor, esse mover do Espírito, que eu e você não oremos mais em línguas? Por quê? Porque quando eu oro em línguas, eu estou renovando-me, estou edificando a mim mesmo. O homem não precisa entender, porque quando eu oro em línguas, eu estou orando a Deus. O Espírito Santo, Ele te ajuda quando você está aqui. Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa o emprego, abençoa isso, abençoa aquilo. Você já começou a orar por alguém? Você já começou a orar e de repente você lembrou de alguém? Quem já? Você já começou já? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo te ajudando. Quando você estiver orando e você, Senhor, lembrei do pastor, ajuda o pastor, Senhor, abençoa. É o Espírito Santo te incomodando para você orar por alguém. Quando você está ali orando e você lembra de alguém do nada, está na tua casa, na caixinha do nada, ou está no trabalho, ou está em algum lugar, aí você lembra do Carlos. Lembrou do Carlos? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo falando para você assim, ora pelo Carlos aí, ora por ele. Senhor, abençoa a vida do Carlos. Quando você está lá do nada, no teu trabalho, tu lembrou do Josué. Eita, sabe o que é isso? É o Espírito Santo. Ora pelo Josué aí, ora. Eu vou te ajudar. Aí começa a interceder, começa a orar, começa a falar. Agora, quando eu começo a orar em línguas, eu falo diretamente com Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Por isso, irmão, você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus, não cesse de buscar. Não cesse de buscar em nome de Jesus. Não para, porque isso vai te ajudar na caminhada cristã. Você que não tem um hábito de orar a Deus em línguas, no teu particular, na tua casa, na igreja, em nome de Jesus Cristo, não deixa esse fogo acabar-se do meio do nosso povo. Vamos continuar orando, vamos continuar falando, vamos continuar profetizando, vamos continuar deixando o Espírito Santo de Deus agir em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O verdadeiro avivamento,
O verdadeiro avivamento pentecostal produz efeitos para cima, para dentro e para fora. Para cima é para adorar a Deus, para dentro é para a edificação da igreja, para fora é para evangelizar e libertar aqueles que estão cativos e oprimidos, porque aonde há avivamento, aonde há pessoas cheias do Espírito Santo, não é apenas para a gente fazer aviãozinho aqui dentro da igreja, não é apenas para a gente falar em línguas estranhas aqui dentro da igreja, é para que possamos ser boca de Deus lá fora. Oh, glórias ao nome de Jesus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 16, versículo 20. Marcos, bem conhecido. Marcos 16, 20. Oh, glória ao nome de Jesus. Quem crê é... Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Amém. Você observa que cumpriu-se a promessa. Pedro começa a falar a respeito das escrituras, da profecia que Joel falou, ou seja, é a palavra. Quando ele começa a falar, cerca de 3.000 almas se convertem ao Senhor. Oh, glória a Deus. É por isso, irmão, que avivamento tem que ter palavra. Avivamento tem que ter a palavra de Deus. O mover do Espírito Santo é bom, mas tem que ser gerado pela palavra de Deus. Vamos lá? Mateus capítulo 28, versículo 19. Outro irmão, por gentileza, Atos 13. Atos 13, versículo 1 ao 4. Quem encontrou Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Olha que coisa tremenda, como é bom, porque cheios do Espírito Santo, é para ficar em casa, preso? Não, é para anunciar a Cristo, irmãos, é para falar de Jesus, é para anunciar o reino, é para anunciar o Evangelho. Atos 13, 1, 4. Atos 13, 1, 4. Atos 13, 1, 4. Achou ali, irmão André? Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaés, que fora criado com Herodes, e o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos a Barnabé e a Saulo, para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, e os despediram. Pode ler o versículo 4. E assim, esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém? Então observe que quem separa é o Espírito Santo, quem envia é o Espírito Santo, quem organiza a igreja do Senhor é o Espírito Santo. Irmãos, nós não podemos mudar isso. E como o Espírito Santo tem liberdade de agir em nosso meio? É através da oração,
é através da palavra. Enquanto nós estivermos orando, jejuando, se você puder, irmão, eu te convido em nome de Jesus, jejue pelo menos uma vez na semana. Pelo menos uma vez na semana. Se você perguntar para um macumbeiro, se você perguntar para um satanista, no ano, eles jejuam cerca de, no mínimo, 40 vezes. Agora deixa eu perguntar para você que serve a Jesus. Deixa eu perguntar para você que serve a Deus, um Deus vivo, o verdadeiro Senhor, que morreu e ressuscitou. Você jejua pelo menos 40 vezes no ano? Eu me lembro na pandemia, e eu ficava irado e chateado com aquilo. Eu estava em Mongaguá, e fechou tudo. Todo mundo querendo ir para a igreja. Todo mundo falando, quero ir para a igreja, quero ir para a igreja, quero ir para a igreja. Aí começou a abrir devagarzinho, você lembra? E eu morava ali na rua da igreja mesmo, que a igreja de Mongaguá do setor 1 é no centro. E eu descia do apartamento e ia para a igreja. Só que no caminho para ir para a igreja, eu passava em frente a uma igreja católica lá no centro. Não sei se os irmãos devem conhecer, aqui é tudo perto, né? Bem no centro lá de Mongaguá. Eu ia para a escola dominical de manhã. Quando eu estava indo para a escola dominical de manhã, eu passava em frente à igreja católica. Lotada. Lotada de gente. Quando eu passei, eu falei assim, se ali, que a Bíblia diz, que quem adora a estátua adora demônios, tá cheio, ali na igreja, ó, vai estar, ó, escola dominical, povo tudo querendo ir para a igreja cultuar. Quando eu cheguei, parei o carro, falei, engraçado, tem vaga? Eu parei o carro bem na frente da igreja. Quando eu cheguei, tinha Pedro, Tiago, João mandou um bilhete falando que não ia. Você já percebeu que por isso que os filhos das trevas são mais do que os filhos da luz? Cadê os crentes que falam assim, quando voltar a passar a pandemia eu vou? Cadê? Eu quero poder, eu quero fogo, mas arrumar o altar que é bom não arruma. Queremos coisas fáceis, queremos facilidades, mas buscar ao Senhor em oração, buscar ao Senhor em jejum, queimar carne. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Esses dias o Senhor tem colocado coisas no meu coração para fazer, eu pessoal, que eu estou numa luta tremenda contra a carne. O Espírito Santo fala assim, vamos fazer isso aqui. Só que a carne fica assim, rapaz, não vai não. Eu vou. Parecendo chato, eu vou. Mas não vai. Mas o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim e de você, vai nos ajudar a vencer esta batalha. Eu creio e acredito nisso, irmãos. Eu acredito que através de você, através de mim, nós vamos começar a motivar pessoas. Começar a motivar pessoas para poder buscarem ao Senhor, para se alegrarem, vendo você buscando, se alegrarem, vendo você cheio do Espírito Santo. Pessoas vão ficar motivadas olhando para você. Eu estava hoje buscando a minha filha na escola, eu gosto de ouvir uma rádio. Eu estava ouvindo a rádio Bandeirantes e um rapaz fazendo entrevista com um jogador chamado Zé Roberto, 40 anos, camarada fininho, irmão, tanquinho, 40 anos. E o repórter perguntou para ele assim, Zé Roberto, você acredita que através de você motivou muitos jogadores de futebol a adiarem a aposentadoria com 31, 32, 35 anos? Eles, com certeza.
através do meu comportamento, eu estou vendo pessoas que paravam com 30, agora querem parar só com 40. Quando eu ouvi aquilo, eu falei assim: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Eu não estou falando do tanquinho que eu tenho barriguinha, mas estou falando espiritualmente. Senhor, me ajuda a poder motivar pessoas a buscar mais, a pessoas olharem para mim e falar assim: não, eu quero ter o que ele tem, eu quero buscar, eu quero receber o que ele recebe, eu quero receber de Deus aquilo que ele tem, eu quero buscar, eu quero ser uma pessoa que motive pessoas. Eu não posso me iludir que vai ser uma maioria, não posso, porque Deus nunca usa uma maioria, é sempre uma minoria. De 500 ficou 120, mas foi através daqueles 120. De 32 mil só ficou 300, mas foi através daqueles 300. Eu não sei quantos vão ficar comigo aqui, mas eu sei que Deus vai levantar pessoas aqui. Eu sei que Deus vai começar a levantar pessoas aqui nesse setor, nessa cidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso. Ontem me mandaram um vídeo de uma congregação que eu dirigi e uma foto, e o Espírito Santo falou para mim assim: ó, eu não mudei, meu filho. E eu fiquei olhando a foto da igreja, irmão, um culto de segunda-feira, tinha gente em pé do lado de fora. Estávamos planejando fazer 2 cultos no domingo, porque tinha tanta gente. E você me conheceu, você já me conhece esse tempo que eu estou aqui. Eu não sou de ficar profetizando RG, eu não sou de ficar profetizando CPF, eu só sei pregar e orar. E eu sei que o Espírito Santo de Deus faz. Eu não tenho dúvida, o Espírito Santo de Deus faz. E o Espírito Santo me confrontou ontem dizendo assim: filho, você pode ter mudado, mas eu não mudei, eu continuo mesmo. Volte a fazer o que você fazia. Eu falei: eu já estou entendendo a mensagem, Senhor. Deus está nos confrontando aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está nos confrontando aqui em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus Cristo que haverá um mover espiritual em Peruíbe, e em nome de Jesus eu peço, Senhor, comece pelo setor do Vila Erminda, comece pelo bairro dos Prados, comece pelo Bananal, comece pelo sítio, comece pelas congregações, comece por aqui, comece pela minha vida. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Se assim Deus permitir, semana que vem nós vamos continuar falando sobre Atos 2. Mas eu quero, em nome de Jesus, orar com você. Se você pode, em nome de Jesus Cristo, fique de joelhos. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh glória. Pastor, eu não posso ficar de joelhos, fica sentado mesmo. Mas curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Em nome de Jesus Cristo, enquanto você ora, em nome de Jesus Cristo, enquanto você ora, sinta o Espírito de Deus queimar o teu coração.